Sejam todos bem-vindos à terceira edição do VNT Summit. E agora a gente vai falar um pouco sobre futuro. Vamos fazer o nosso exercício de futurologia, né? Mais de 90% dos nossos colaboradores são desenvolvedores de software, né? E tá todo mundo aí preocupado com a barba de molho. Será que o tal do Chat GPT, do Gemini, vai tirar meu emprego? Acho que sim, acho que não. Gente, confira essa palestra, a gente vai falar um pouco aí sobre tendências, sobre o que esse profissional vai estar pensando, quais as possibilidades no mundo de desenvolvimento de software que estão acontecendo. Realmente, não, a IA não vai matar o desenvolvimento de software, mas tem muitos caminhos interessantes, muito aprendizado, muito insight. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque assim, todo mundo está no caminho certo. Acho que o desenvolvedor de software ainda vai continuar sendo uma profissão muito quente, muito boa, muito sexy, por que não, né? Tá todo mundo procurando desenvolvedor de software, então vem acompanhar essa palestra que vai ser muito legal. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a terceira edição do VNT Summit. E agora a gente vai falar de um tema que interessa a todo ventureiro e até pessoas que não são do Venturos, mas que gostam de tecnologia, gostam de desenvolver software, são os desenvolvedores. O mundo, desde o ano passado, está uma loucura. A gente vê a IA generativa cada vez mais criando coisas que a gente nem imaginava que seriam possíveis. Começou com fotos, vídeos, e por que não, e já está fazendo, código de software. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas questões muito importantes na carreira, né, do que vai ser esse desenvolvedor do futuro. Será que a IA vai substituir esse desenvolvedor? Será que ela vai ser um grande parceiro dele? Nenhum, nem outro? Dimitri, fale aí, o que mais que vai ter nessa apresentação hoje? Tá certo, Marcelo. Bom, a gente está num mundo em que a tecnologia evolui muito rápido e nós evoluímos junto, né? Então, o nosso estilo de vida, os nossos comportamentos estão também se moldando e mudando, se transformando por conta disso. E a velocidade que isso está acontecendo é possivelmente a maior velocidade que a gente já teve na história do mundo, né? Então, vamos tentar jogar uma luz aí nesse futuro, Marcelo, para ajudar os desenvolvedores a se preparar. Muito bem, então para começar esse summit sobre o desenvolvedor do futuro, gostaria de apresentar aqui o Dimitri. Dimitri, que é agora staff, arquiteto de software do Venturos. E, Dimitri, mas eu esqueci já quanto tempo você está no Venturos, quanto tempo de carreira. Agora você fala, né? É só introdução, né? Então depois ele apresenta com certeza. Fala aí, Dimitri, por que você vai falar sobre o desenvolvedor do futuro? Tá certo, Marcelo. De Venturos eu tenho 6 anos, já passamos um pouquinho de 6 anos. De carreira, eu tenho mais de 20, e desses 20 aí, 15 trabalhando especificamente com liderança de equipes, vendo esse ciclo, né, de um desenvolvedor estagiário, júnior, se tornar sênior, e daqui a pouco entra um outro júnior, e vendo esse ciclo por 20 anos, né? Eu acho que esses 20 anos, esses 15 anos de liderança técnica, esses 20 anos de carreira observando esse ciclo me levou a conseguir a enxergar, né, uma carreira técnica para o Venturos, né, acabei através disso dando uma contribuição legal para estruturar o Venturos, mas acho que a entrega para as pessoas profissionalmente talvez seja uma das mais importantes, é uma das que mais me enche o coração, né? Ao mesmo tempo está sim contribuindo com o Venturos, mas com esses profissionais. Um dia eu fui júnior, um dia você também foi estagiário, né, Marcelo? E hoje a gente dá um suporte para esse pessoal que possivelmente nós mesmos não tivemos, né? Verdade, né? Então, eu sou o Marcelo Abreu, CTO do Venturos, trabalho com desenvolvimento de software desde que eu me formei, né? Desde 98. Sempre trabalhei em empresas que desenvolvem software, desenvolvem tecnologia, e é uma satisfação, esse é um assunto que me motiva, esse assunto levou a gente a construir
o Carreira Técnica no Venturos, que vai sair um livro, hein? Vai sair um livro disso, não percam, muito legal. A gente vai contar essa experiência, né? Como estruturar essa nova carreira de desenvolvedor de software, né? Então, hoje a gente vai fazer um papo aqui sobre dar uma luz, né? Sobre o que a gente pensa sobre o desenvolvedor do futuro, né? Quais são os hard skills, soft skills, porque uma coisa eu já vou adiantar, já vou dar um spoiler. Vai continuar existindo o desenvolvedor, tá? Então, não pense que o ChatGPT, o Gemini ou qualquer outro vai tirar seu emprego. Muito pelo contrário, né? Então, começando, Dimitri, você começa daí que eu vou daqui, entendeu? É isso aí. Vamos lá. Marcelo, para a gente começar a entender essas competências que um desenvolvedor vai precisar desenvolver para lidar com o futuro, você tem algum insight para a gente? Acho que sim. A gente começou a perceber que realmente é muito possível. Você pode pegar qualquer uma dessas IA generativas, fazer uma pergunta, me gera um código numa linguagem Python que faça um Hello World. Muito simples isso, mas com até coisas mais complexas. O que a gente começa a perceber? O desenvolvimento de um código por si só, ele é extremamente simples para um GitHub, para qualquer uma dessas IA generativas que tem uma base de dados muito ampla e que consegue gerar a partir de um exemplo, de uma massa de dados enorme como ela tem. O que a gente começa a perceber, né, cada vez mais existe uma qualidade do bom desenvolvedor de software, aquele desenvolvedor já experiente, que você não tem como ensinar uma IA generativa a fazer. Então, tem características, né? A gente está dizendo das características não rotineiras, né? Aquelas coisas que não são muito automatizadas, né? E você, quando trabalha, você tem mesmo aquela coisa do automático, né? Você já começa a fazer e tal, quando você começa a desenvolver, mas tem algumas coisas que não são tão simples assim, né? Então, você fazer uma análise de arquitetura, uma análise de segurança, você entender um requisito a fundo, né? Muitas vezes, quando você está conversando com o cliente, principalmente quem desenvolve, né, um software mais customizado, mais que depende de input de clientes, né? A extração do requisito, né? Aliás, o requisito ele é uma briga até hoje, né? Em qualquer empresa de desenvolvimento de software, né? Como que você extrai, como que você tem o entendimento completo, como que você traduz a necessidade do cliente para o requisito correto, que você implementou da maneira como ele queria, traduzindo satisfação do cliente. Então, essas complexidades, essa parte da arquitetura, ele começa a trazer um conhecimento, um know-how, uma experiência que você não consegue colocar isso, né? Então, é óbvio que a IA generativa ela é baseada num complexo número de dados, e a partir daqueles dados ele consegue repetir coisas com padrão. Mas ela não aprende, ela não tem um aprendizado, né, o cognitivo que a gente tem. Então, nesse sentido, ela não vai substituir. Por isso que o pessoal fala, e muitas empresas de software comentam, né, você tem a maior produtividade usando ferramentas de IA generativa com os desenvolvedores sêniors. Então, tem até a gente estava no Gartner IT Expo agora, esse ano, eles fizeram alguns estudos muito legais, né? Então, eles perceberam que para atividades de pouca complexidade, onde você tem um cara bem júnior, a IA generativa ela ajuda muito, né? A dar muita produtividade para esse cara. E também para o cara que tem uma atividade altamente complexa, ele também ajuda, porque ele começa a fazer mais coisas ou coisas mais bem feitas do que ele fazia antes. E coitado de quem está no meio, né? Então, esse sofre. Então, acho que esse é o ponto, né? A IA não pensa, né? A IA ela tem exemplos rotineiros, né? Então, é esse o ponto que a gente vê. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Dimitri. Quais são, então, os fundamentos de engenharia de software que esse desenvolvedor do futuro ele tem que estar atento para continuar relevante e ativo nesse mercado? Perfeito. Esse é um ponto bastante interessante, Marcelo. Durante até, acho que o simpósio, você compartilhou com a gente o material, né, e eu debrucei nesse material e tive insights. Na Gartner, ela é sensacional com isso, né?
Me surpreendeu, né, até ter visto em algum momento que a empresa investir nos fundamentos sólidos dos desenvolvedores, isso cria um alicerce para que esses desenvolvedores consigam criar ou usar aquelas soluções com IA, por exemplo, que vão acelerar o trabalho dele. Sem os fundamentos, o cara não consegue. Da mesma forma, por exemplo, que a calculadora não tirou a necessidade da gente aprender matemática na escola, a IA que gera código, e daqui a pouco, sei lá, uma IA que gera já sistemas inteiros, não vai tirar a necessidade da gente aprender os fundamentos. E a gente tem isso bastante coerente, bastante coeso no carreira técnica, né? A gente cobre ali, além do conhecimento em tecnologia, então a linguagem de programação, o framework, a gente também tem as boas práticas em engenharia de software. Por exemplo, arquitetura de software, construção de software, que é todo o processo ali do design de baixo nível, o desenvolvedor conseguir de forma produtiva transformar requisito num comportamento de software, né? Processos de engenharia de software, gerência de configuração, fundamentos de ciência da computação, ao menos noções, para um desenvolvedor conseguir compreender que quando ele está desenvolvendo um código, aquilo ali não roda no vácuo, aquilo ali roda num computador que tem ciclos, que armazena variáveis em memória, que faz chamadas a disco e chamadas à rede, que são chamadas que a gente chama de bloqueantes, que não são instantâneas. Então, se o profissional não tem noção dessas coisas, não tem IA que vai ajudar ele, porque isso é muito, em grande parte, é o que você trouxe, né? O pensamento crítico que a máquina não vai ter, sobretudo com situações novas, né? E software ainda é algo bastante artesanal, então situações novas é o que a gente encontra com frequência, né? Hoje no Carreira a gente tem essa estrutura que ao longo dos anos vai trazendo essa base para todos os desenvolvedores que a gente tem, né? E estamos com isso criando uma estrutura legal para que a IA seja bem absorvida por todos, né? Todos como usuários de LLMs e soluções que a gente vai criando. Marcelo, eu tenho, seguindo no papo aqui, pensando já, colocando o nosso olhar para a transformação que a IA está provocando, né? Esse não é um papo sobre IA, mas é um papo sobre futuro. Mas aí ela faz parte, né, desse futuro. Exatamente, então é uma coisa só. Talvez você já tenha respondido, Marcelo, mas vale a pena perguntar de novo. A IA, ela vai substituir os desenvolvedores? Essa é uma pergunta que eu já respondi, mas eu vou enfatizar um pouco mais a resposta aqui. Não, a IA não vai substituir os desenvolvedores. O que a gente vê é que, na verdade, a IA ele é um grande auxiliar. E hoje se engana, né, quem achar que a IA vai substituir não só um desenvolvedor ou qualquer outro profissional. É óbvio que algumas coisas que são extremamente repetitivas e de baixa complexidade, sim, eu vejo algumas coisas em perigo, né? Algumas profissões. Mas não vou citar quais estão em perigo, porque sempre que eu falo alguma coisa nos meus podcasts, aí o pessoal mandando bala em mim. Mas eu vou citar o seguinte exemplo. O profissional não vai ser substituído pela IA, mas o profissional que não usa IA vai ser substituído pelo profissional que usa IA. Então, nesse sentido, a IA é como se você estivesse fazendo um pair programming. Lembra quando começou Extreme Programming, aquelas coisas todas, né? Metodologias ágeis, né? O Scrum foi talvez o grande vencedor, né, da parada toda. Mas eu lembro do Extreme Programming, né, que tinha o pair programming, né? Você programava com uma pessoa ao seu lado. É IA, né? Então, o pair programming, né, vai ser IA. Por quê? Porque vai ser um cara que, você usando bem, ele vai te dar sugestões,
mas você tem que tomar a decisão, né? Ele pode tentar, poxa, quando o cliente fala isso que ele quer, você pode traduzir de tal maneira, né? Então, se tem esses 2, 3 caminhos, compensa você perguntar se não está claro, tal. Então, ela pode te dando insights, né, para aumentar a sua produtividade, para, poxa vida, ó, isso aqui que você quer implementar, já tem uma biblioteca open source muito segura, pessoal, 50% dos usuários no mundo já estão usando. Então, ela pode começar a dar uns insights, você, poxa vida, né? Que coisa bacana. Então, não vai substituir, mas bem usada, ela vai ser um grande fator aí de ajuda, né? E consequentemente, de produtividade, né? Ô Marcelo, você me permite tentar responder essa pergunta também? Por Enquanto favor. você falava que eu tive uma... Você teve um insight. Tive um insight. Pô, vai lá. Eu li recentemente num livro daquele famoso Uncle Bob, lá, o Robert Martin, e ele é um cara que tem uma visão sobre a indústria de software que eu particularmente acho incrível, né? Ele fala em termos abstratos, um tanto até filosóficos, mas ele é um cara com 60 anos de carreira, né? Tem 3 vezes mais do que eu. E ele faz, em um dos livros, eu não vou me lembrar qual, ele conta uma história, né, que compara a nossa profissão de desenvolvedores a os artesãos antes da Revolução Industrial. E eu acho muito bacana isso, porque ele mesmo dá o termo, nós desenvolvedores somos artesãos de software. E o paralelo disso interessante é que antes da Revolução Industrial a gente tinha os artesãos costurando roupa e pregando sapato, né? Até que a Revolução Industrial veio e mecanizou o processo e trouxe uma produtividade incomparável, né? E esses profissionais foram fazer outras coisas, né? O software existe no mundo há cerca de 60, 70 anos, vai me falhar a data exata. E desde essa época, a profissão ela não mudou. A base, a essência é a mesma. Nós somos editores de texto. Editor de texto. Desenvolvedor Sim. é editor de texto. Então, se a gente imagina que a IA consegue já gerar parte desse texto, eu fico imaginando a evolução disso em que o desenvolvedor não precisa mais editar o texto. Talvez revisar, talvez um artesão possa ser contratado por uma empresa daquelas lá que se automatizaram para revisar o trabalho da máquina e ver, né, se o sapato, se a roupa segue um padrão. Mas é muito mais produtivo a máquina fazer o sapato, porque é repetitivo. Então, eu fico imaginando se a nossa profissão como editores de 100% do texto que a gente faz, ainda que as ideias tenham evoluído, que tem o autocomplete, ainda que a gente tenha uma comunidade enorme, ainda que a gente tenha bibliotecas que já nos dão um certo comportamento para o software que a gente não precisa reimplementar, como os botõezinhos, ainda assim, a gente passa editando 100% daquele trabalho que é customizado no nosso projeto. Aquilo que é copiado, aquilo que é uma biblioteca, o outro copia, eu copio, mas o que é exclusivo do meu software, 100% eu estou editando, né? Agora um pouco menos, porque o GitHub Copilot ajuda, né? Mas será que a IA não vai trazer essa revolução para a nossa profissão e a gente conseguir criar software mais barato, com mais produtividade? Esse é um ponto extremamente interessante, né? Não sei. Acho que sim. Ô, Dimitri, e agora? De que forma você vê que a IA impacta essas funções de desenvolvimento de software com esses diferentes graus de autonomia? Marcelo, eu li esses dias um livro que se chama 2041. Eu acho que ele foi escrito em 2021 ou publicado em... e é um livro bastante interessante. Tem uma tradução dele em português da Globo Livros. E eu li alguns capítulos assim espalhados, né? E ele traz 3 eixos para tentar explicar o impacto da IA, né? Um dos eixos é olhando a atividade das pessoas. Tem o pessoal e o apessoal. O que é pessoal é exclusivo do humano, a máquina não consegue. A gente tem um outro eixo que é
criativo, repetitivo. O que é repetitivo, a máquina faz. O que é criativo, ela não consegue. E tem um terceiro eixo, que é o mecânico e o preciso. O que é preciso, que exige destreza, a máquina também não consegue fazer, né? E ela faz o mecânico. Né? Então, se a gente pensa em funções, em trabalhos com alto grau de autonomia, que é o caso do desenvolvedor, né? Criativo e etc., a gente tem provavelmente algo ali um pouquinho para o pessoal, porque tem o contato com o usuário, com requisitos, né? E com certeza muito para o criativo. Mas se a gente fatiar as atividades do desenvolvedor, uma parte vai cair no repetitivo e uma parte vai cair no impessoal. E isso vai ser automatizado. Né? Então, o efeito para as funções, né, com alto grau de autonomia é que o mais experiente é acelerado. E o menos experiente, ele estagna. Né? O mais experiente consegue, ele tem os fundamentos, é o que nós falamos, ele tem os fundamentos, ele consegue usar isso e aumentar o trabalho dele. O menos experiente não consegue. Né? E esse acaba sendo um dos desafios que a gente tem. Como é que nós vamos treinar essas pessoas? Né? Como é que a gente vai usar IA para transformar esses juniores, né, em caras mais experientes para, enfim, conseguirem aproveitar os benefícios da IA? E nesse sentido, Marcelo, como é que você imagina que seja o pulo do gato para os mais jovens, para os desenvolvedores mais jovens, que vão ter um auxílio menor da IA na produtividade deles? Eu acho que assim, a IA vai ter que ser vista como, conforme o seu grau de desenvolvimento, a IA vai ter também um diferente tipo de ajuda para você. Se para o mais experiente ela vai ajudar na produtividade, a você fazer coisas que antes você até não tinha tempo, né? Fazer um code review melhor, uma inspeção de segurança, cibersegurança, né? Cada vez mais, estava até falando com o Raro hoje de manhã, né, Raro? Cyber, cloud, isso está virando base também de arquitetura, de fundamentos, né, de engenharia de software. É mais complexo você desenvolver hoje em dia porque a complexidade dos sistemas aumentou. Então, beleza, a IA nesse ponto ela vai ser um grande auxiliar para o sênior. Para os mais jovens, obviamente, o mais jovem ele não sabe de tudo. Ele é menos experiente. Então ele vai ter que usar a IA justamente para essa questão de aprendizado, né? Então, a IA pode ser o mentor seu. Pode ser o cara que vai te ajudar a dar experiência maior. Pô, nesse tipo de sistema eu preciso desenvolver, mas é um sistema que vai ter um número muito grande de acesso, eu tenho que preocupar com performance, como que eu devo desenvolver? Aí, poxa, para esse tipo de sistema você tem que prestar atenção aqui, tal. Então, a IA pode ser um guia, um mentor para esse mais jovem, para ele não sofrer na prática, né? Às vezes, sofrer na prática, todo mundo sofreu, né? E aprendeu, né? Mas você pode encurtar caminhos e aprender mais rápido. Então, eu vejo que para o mais jovem vai ter muito mais esse fator educativo. Eu acho que ele vai conseguir aprender, tirar dúvidas, vai usar a IA como uma mentora e acho que isso vai ser extremamente positivo, assim. E no médio prazo, hein, o Dimitri, como que você vê o impacto da IA nessa carreira de desenvolvimento e também no trabalho dos desenvolvedores, né? A gente falou aqui muito no que está acontecendo já, né? E médio ali, o que você vê? Beleza, Marcelo. Bebendo da fonte do Gartner, né, para ter esses insights, se hoje a gente está olhando aí, vamos dizer, curto prazo, né, a gente está ali arranhando a superfície, né, automatizando essas coisinhas repetitivas e etc. A Gartner nos ajuda a olhar para o médio prazo, né, com novos fluxos de trabalho. Então, o que a gente passa a ter? Novos fluxos de trabalho, novos padrões. Eu pus a cabeça para pensar, Marcelo, eu trouxe dois exemplos, né, que não são totalmente abstratos, porque no grupo de estudos de IA generativa que a gente teve recentemente, né, que o Fred curou para a gente, um dos grupos fez um experimento
muito interessante de construção de uma interface gráfica usando o GPT. Né? Então, basicamente, o diálogo do usuário com um chat, com um LLM por trás, foi levando à construção e à evolução de uma página HTML. Né? Então, eu cunhei um termo aqui que seria o UI Buddy. Eu fiquei imaginando que, a gente pensando em novos fluxos de trabalho, ao invés do designer que levanta requisitos, ele sentar com o cliente e fazer perguntas, e depois ele volta para a empresa, põe a cabeça para pensar, elabora uma interface, e aí marca uma reunião com o cliente, e aí, cliente, é isso que você quer? Eu fiquei imaginando o designer e esse cliente sentados com o buddy ali, é um chat GPT, e o cliente descreve algo, e o designer ele pilota ali, ele coloca um promptzinho e já surge uma tela. Aí o cliente fala, eu gostaria de um botão assim, assim, assado, um fluxo assim. O designer vai lá, faz mais um comentário e aquilo magicamente aparece. Eventualmente até fluxos inteiros com vídeo. Né? A gente tem IAs generativas de vídeo surgindo. Fiquei imaginando, né, de uma reunião dessa aí, em meia hora, o designer e o cliente saem com um fluxo possivelmente completo. Né? O software, para um cliente, qualquer pessoa entender se aquele software resolve o problema dele, você tem que ver funcionando. Né? E essa é uma forma muito bacana do cliente ver funcionando. Né? Então, esse seria um fluxo novo. Né? E eu fiquei imaginando também esse UI Buddy integrado a uma esteira de produção que você tem no começo um UI Buddy e do outro lado sai software pronto. No meio do caminho, o desenvolvedor tem que entrar com os cartuchinhos de criatividade, mais ou menos ali na fase do design, um pouquinho ali na revisão de código, mas ele passa a supervisionar essa esteira que entra a criatividade de um lado, né, cliente e designer, e sai software do outro, e aí você já mostra para o cliente ali. Né. Eu acredito que para o médio prazo é isso que a gente deve alcançar. Né. E esses eram os meus exemplos, Marcelo. Eu acho que isso expressa o que é o médio prazo aí Não, para a acho gente. que eu concordo com você. Acho que vai muito nessa linha mesmo de começar a estender, né? Explodir um pouco, né? A fronteira. Então, no longo prazo, Dimitri, eu já imagino, e a gente consegue saber o movimento que isso vai dar no longo prazo. Eu percebo o seguinte, eu falei, né? Eu comecei a trabalhar em 98 com desenvolvimento de software. Quem trabalhava com desenvolvimento de software era só desenvolvedor, né? Então, a gente ainda usava muito aquela divisão de engenharia de software do Pressman, né? Então, tinha a equipe de sistemas, que era requisitos, equipe de desenvolvedores, tinha os testadores, né? O pessoal que implementava, testava, implementava em campo. Aí veio metodologias ágeis, aí veio o Steve Jobs, criou o iPhone, e aí começou a ter o app, e aí começou a vir um monte de cara que a gente não estava acostumado, né? Começou a vir designer, né? Eu até comentei uma vez, mas designer, né? Designer, né? Então, e é verdade, né? Se um aplicativo é ruim, né, de usabilidade, você desinstala logo nos 5 minutos que você usou, né? Então, olha só, um cara que não tinha nada a ver com a parte de engenharia de software. A IA, ela traz complexidade e ela vai explodir. Não só vai ter IA dentro de todo produto, acho que isso já foi comentado aqui em alguns summits, né? Como a IA também ajuda na produzir esse produto. Então tem IA em tudo. Tem fronteiras aí que não existem, que precisam, algumas vão ser criadas, algumas vão ser repensadas, mas de fato a gente vai começar a ver engenheiro de explicabilidade de software. A gente vai começar a ter o advogado de requisitos. Então vamos começar a ter algumas misturebas aí e funções e roles, né? E até formações distintas que a gente não está acostumado hoje. Hoje o mundo de engenharia de software tem marketing,
tem design, tem analista de sistema, engenheiro, cientista de computação, vai começar a ter um pessoal de dados. Se você for começar a fazer computação quântica, vai ter físico, vai ter matemático aplicado, mas também vai ter advogado aqui dentro, né? Porque tudo vai ser mais regulado. Se, né? Isso até é um artigo que o pessoal nosso de quanto fala, se a IA já discute-se a regulação, você imagine a computação quântica, que, né? Um computador quântico pode ser usado para o mal, né? Pode ser usado para o bem, mas pode ser usado para o mal. As implicações éticas que você vai ter que ter. Então, a sua formação como profissional, ela vai estender muito mais áreas. E você também vai trazer outros profissionais juntos que também vão ter que entender de tecnologia. Então, hoje, se já tem uns 10 tipos de profissional desenvolvendo software, no longo prazo vão ter uns 30. Né? Vai ter filósofo, né? Para entender essa parte. Vai ter cara de neurolinguística, porque os modelos vão ter que ser cada vez mais traduzidos, fala para o texto. Então, assim, fala para código. Então, eu posso muito bem criar um sistema que simplesmente, na entrevista com o cliente, já gerou um protótipo, né? E provavelmente você vai ter um cara de neurolinguística ali trabalhando com você e falando. Então, são inúmeras as possibilidades. Eu acho que aí a tecnologia que a gente vai estar caminhando, e não é só IA, né? É todo esse conjunto tecnológico que a gente está vendo aqui, ele vai ser misturado e esse profissional ele vai ser cada vez mais, óbvio, antenado, cada vez mais multidisciplinar, né? E cada vez mais também o lifelong learning, né? Porque também essas revoluções elas vão ser cada vez mais intensas, mais rápidas acontecendo. Então, no longo prazo, realmente eu vejo que, na verdade, a tecnologia só vai demandar mais profissionais de tecnologia. Então, até respondendo uma questão que você colocou no princípio, né, Dimitri? Será que o software vai ficar mais barato? Sim. O que vai acontecer? É que nem carro, né? O carro popularizou e aí você tem mais demanda por carro ainda, né? Porque ficou mais acessível tudo. Então, assim, o software ele vai ficar mais simples de ser feito, mais rápido de ser feito, porque vai ter uma ferramental que vai te ajudar nisso tudo. Então, ao mesmo tempo, quanto mais vai aumentar a demanda, vai aumentar a necessidade, tudo vai ter software. E aí vai ter mais necessidade de mais gente desenvolvendo software, né? Então, na verdade, esse mundo tecnológico que a gente está, essa revolução que a gente está vivendo, ela vai gerar mais demanda para profissionais, mas para profissionais, não esse é a moda antiga, não esse que não quer evoluir. Não, um profissional que cada vez faz mais coisas, que entende o impacto da IA, mas que também está preocupado em aprender, em ser um bom desenvolvedor, em ter fundamentos sólidos, porque se ele desenvolver um sistema e não prestar atenção mais em cibersegurança, o seu sistema pode ser hackeado, né? E você pode gerar um grande prejuízo. Então, cada vez mais também implica... o seu trabalho pode ter implicações muito sérias, né? Então, também... E ter bons fundamentos vai te ajudar nessa jornada, não só ter esses fundamentos, mas como também esses IAs, né, esses buddies aí que você comentou, te ajudando. Então vai ser fantástico. Quem achava que ia aposentar aí, não, muito pelo contrário, vai ter muito mais trabalho aí nos próximos 30, 40 anos, no mínimo aí, viu? E a gente focou, acho que nesse papo aqui, né, Marcelo, muito no hard, né, no hard skills, na tecnologia. É até perigoso começar a falar um pouquinho de soft skills, porque dá outra palestra. Mas esse aspecto é bastante importante, né? Se por um lado fundamentos, a parte hard, o lado do soft também. Nós vamos basicamente, como seres humanos, pelo que eu li, né, vão restar para nós quatro habilidades exclusivas: criatividade, pensamento crítico, empatia e liderança. E desses, né, a empatia e liderança, isso está presente no dia a dia do desenvolvedor, né? Da mesma forma, criatividade e pensamento crítico, e a gente junta tudo com isso. Um dos problemas que o desenvolvedor sofre muito, eu como desenvolvedor também,
eu vou dizer que eu sofro, mas eu suo com isso, que é a parte de requisitos. Porque basicamente é uma ciência humana. Levantamento de requisitos é uma ciência humana. Então isso o desenvolvedor do futuro ele vai precisar migrar um pouquinho, pelo menos, para esse lado, né? E compreender que o papel do ser humano é cada vez mais esses campos exclusivos do humano. Então, eu como desenvolvedor, se eu ainda resisto a essa disciplina de descobrir com o cliente aquilo que ele não está dizendo na fala dele, se eu resisto a isso, eu preciso começar a trabalhar isso dentro de mim, porque no futuro, provavelmente, todos nós vamos ser exigidos disso muito mais do que hoje. E eu acho também que a parte de educação básica tem que mudar. Porque agora eu vou viajar mesmo na maionese, né? Porque assim, a minha esposa é fisioterapeuta, ela reclama que ela não usa seno e cosseno para nada na vida dela. Eu falei, pô, mas se você fala no celular, tem seno e cosseno. Não me venha com engenharia, tal. Então, beleza. Mas assim, tem muita coisa inútil que a gente aprende no colégio. De fato. Então, muito profissional que vai acabar sendo um médico, um advogado, e que não vai ter essa preocupação em desenvolver tecnologia, ele tem que ter uma educação básica de tecnologia. Talvez engenharia de requisitos se aprenda na escola, porque se esse profissional, sempre, qualquer pessoa vai gerar requisito. Então, é muito melhor você ter uma disciplina básica de engenharia de requisitos, como descrever um desejo, né, de tecnologia, do que aprender os afluentes do rio Amazonas, tal, que eu não sei até hoje e não preciso saber, tá? Eu procuro no Google. Então, acho que é isso, né? Menos afluentes, menos advérbios e mais tecnologia, né? É isso. Com certeza. Acho que acabaram isso, os né? assuntos. Então, hoje. como que eu encerro? Encerrando, né? Então, obrigado, pessoal, por mais essa terceira edição aí do Summit. Espero que vocês tenham gostado e participe com a gente, deixe comentários, tudo. Quem sabe a gente não pode estender isso, virar um Tech Talk, virar uma palestra ali do futuro, tá bom? Valeu e muito obrigado, pessoal. Aê!